Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lições Bíblicas para as Escolas Dominicais, primeiro trimestre de 1935. A vida cristã de Pedro. Alvo: estudar a vida do herói da fé, procurando imitar a sua sinceridade para com o seu mestre e cuidando de não cairmos com ele na hora da prova, mas chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, verso 13. Lição número 1. 6 de janeiro de 1935. A conversão de Pedro. João, capítulo 1, verso 35 a 42 e Marcos, capítulo 1, versos 14 a 18. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo por ali andar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram dizer aquilo, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo-o seguir, disse-lhes: Que buscais? E eles lhe disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Marcos capítulo 1, versos 14 a 18. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Texto áureo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Atos capítulo 3, verso 19. Resumo da lição. João testifica de Jesus, versos 35 a 36. O testemunho ouvido e praticado, versos 37 a 40. Pedro ouve o testemunho por seu irmão, versos 40 e 41. Pedro encontra com Jesus, verso 42. O testemunho de Jesus, versos 14 e 15. Pedro chamado para ser pescador de homens, versos 16 a 18. João Batista, o antecessor de Cristo, testificava com ousadia do seu mestre. Ele vira nele não somente um homem, mas o Cordeiro de Deus, que vinha tirar o pecado do mundo. E de que ele estava convencido disto, temos a prova, pois falava com coragem. Vamos imitá-lo. O testemunho dos lábios, acompanhado com o testemunho da vida, dá sempre bom resultado. Assim foi também na beira do Jordão, quando João Batista, cheio do Espírito Santo, falava. Dois dos seus ouvintes que escutaram o seu testemunho seguiram o Cordeiro de Deus. Também foram aceitos por Jesus e seguiram-no para onde morava, ficando com ele 2 dias. O maligno tentador diz muitas vezes que não convém testificarmos. Vamos, porém, nos lembrar de que o trabalho no Senhor não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Quem tem encontrado com Jesus não pode deixar de falar do que tem visto e ouvido. Jesus proibiu um homem que fora curado por ele de falar do milagre. Entretanto, o homem que tinha experimentado a cura não podia calar-se, mas saiu a testificar por toda parte. Marcos capítulo 1, versos 44 e 45. Um dos que ouviu o testemunho de João e seguiu a Jesus foi André, irmão de Simão Pedro. Quando ele encontrou o seu irmão Pedro, testificou-lhe imediatamente do Messias, o Cristo. É assim que o Evangelho de Jesus Cristo se espalha pelo mundo para a salvação de muitas almas.
Aproximando-se André de Jesus, juntamente com o seu irmão, pescador da Galiléia, o mestre viu que tinha à sua frente um instrumento forte. Portanto, deu ao segundo um novo nome, dizendo: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus tem olhos como chamas de fogo. Ele sonda os nossos corações. Ele conhece qual o material que está em nós e nos trata segundo as nossas necessidades. Noutra ocasião, Jesus estava andando, não junto do Jordão, mas junto ao mar da Galiléia. A voz de João Batista não se ouvia mais, pois ele estava entregue à prisão por ter falado e testificado da verdade ao rei Herodes. Mateus capítulo 14, versos 3 a 5. A voz do evangelho, porém, não se tinha calado, pois Jesus mesmo o estava anunciando por toda parte. A sua pregação era a mesma como a de João Batista: arrependei-vos e crede no evangelho. Os tempos mudam, mas a mensagem celestial é a mesma ainda hoje. Jesus, porém, não quis que o povo ouvisse apenas a sua palavra, mas também o seguisse e, portanto, o chamou. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei com que sejais pescadores de homens. Jesus chama, ainda hoje, os pecadores ao arrependimento. Mas não somente isto, ele os chama também para entrarem em atividade missionária. Nós somos salvos para que levemos outros a Cristo. Amém.